Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? E aí, prontos para a próxima aula? Nós já estaremos voltando para a nossa sala de aula e as professoras estão morrendo de saudade de vocês e eu também, do barulho, dos rostinhos de cada um de vocês. E aí, hoje a gente vai dar início ao nosso segundo capítulo lá na área de conhecimento de ciências humanas no componente curricular de História. Vamos recapitular rapidamente o primeiro capítulo para vocês poderem ter uma compreensão? Nós estamos falando aqui no primeiro capítulo sobre os povos indígenas, né? Os povos indígenas são os primeiros povos do nosso país, não é verdade? Então, e com esse primeiro capítulo, nós abordamos aqui quem eram os indígenas, como eles viviam em sociedade, como era a cultura dos índios. Nós falamos também sobre a organização social e política deles, falamos sobre a importância dos costumes dos índios. Falamos também sobre as atividades econômicas, que chegou um momento que eles precisavam, de qualquer maneira, né, entender que eles precisavam produzir, gerar dinheiro, que são as atividades econômicas, para se desenvolverem de uma forma melhor. Falamos sobre tudo isso, não é verdade? E nós ali verificamos que hoje, né, naquele tempo os índios eram nus e hoje eles já andam vestidos. E tantas outras coisas muito interessantes sobre esses primeiros povos do nosso país, tá bom? No nosso segundo capítulo, nós vamos falar sobre, a chegada dos portugueses no Brasil. Olha aqui isso aqui, Esse grande barco aqui que vocês estão vendo, esse grande barco, aqui, tá vendo? Esse grande barco, ele era chamado de caravelas, hoje é chamado de navios, né? Mas era chamado de caravelas. E o que aconteceu? Eles chegaram aqui quando? Quem sabe, hein? Quem poderia responder aí, do outro lado da telinha? Eles chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500. Pedro Álvares Cabral, ele estava ele estava indo para uma expedição que ele estava procurando as Índias, ele ia para as Índias, e ele acabou parando aqui, por engano, e se deparou com essa terra. E aí, quando ele chegou aqui nessa terra, o que aconteceu? Ele observou, eles ficaram aqui durante 10 dias, e ele observou que ela não tinha fim. Eles acharam no primeiro momento que era uma ilha, e aí eles identificaram que não era uma ilha, que era um continente. Por quê? Porque não tinha fim, porque ilha tem fim, né? Porque ilha fica no meio do oceano, e se você andar de um lado para o outro, acabou. Você vai de um ponto ao outro, aí você encontra o mar. Você vai de leste a oeste, você encontra o mar. De norte a sul, você encontra o mar. E eles não conseguiam encontrar o mar, porque a terra não tinha fim. Então, o que eles fizeram? Para segurar até as terras, eles deixaram um grupo de pessoas aqui. E esse grupo de pessoas que ficaram aqui para desbravar, né? Primeiro, para poder conseguir se ambientar com os índios e com a forma de vida dos índios. E segundo, para poder desbravar as terras brasileiras. Por quê? Porque os portugueses, que são europeus, eles já têm muitos anos. Nós só temos 500 e poucos anos, mas eles têm muitos anos na nossa frente. Então eles são povos muito evoluídos. E aí, quando eles chegaram aqui, eles se depararam com os índios, se depararam com uma terra que não tinha fim. Para garantir essa terra, eles deixaram um grupo de pessoas aqui. Depois de 10 dias, Pedro Álvares Cabral foi com a sua expedição para as Índias. E esse grupo ficou aqui para poder fazer esse desbravamento. Então, vamos pular lá para a página 232, que vocês vão observar que tem uma atividade aqui, mão na massa, que eu adoro sempre. E tem um textinho aqui bem rapidinho que vocês vão ler para vocês terem uma compreensão melhor das respostas. E tem 4 perguntas, tá?
Dentre essas 4 perguntas, tem a número 1. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, onde eles desembarcaram? Onde eles desembarcaram? Eu falei lá. Lembra? Em qual data isso aconteceu? Número 3. Os portugueses foram os primeiros a conhecer esses territórios ou já haviam outros povos aqui? Quais eram? Nós já sabemos. E, número 4. Quando começou de fato a colonização do Brasil? Então, são 4 perguntas que a tia acabou respondendo para vocês se vocês voltarem ao vídeo, mas é importante que vocês leiam esse textinho aqui também, tá bom? Para poder vocês responderem melhor as 4 perguntas. Na página 232, vem umas coisas muito interessantes. Olha aqui, ó. Vamos lá? Primeiro vem aqui o RA, ó. E o RA, ele é muito interessante porque ele traz pra gente uma outra interpretação, uma outra visão do que vocês, uma percepção diferente do que vocês estão aprendendo. E o que é isso? O que é percepção? Porque a tia tá falando no vídeo, a tia está explicando para vocês e contando para vocês a história, né? A tia tá contando para vocês a história do nosso Brasil. Porém, o RA, ele vai fazer uma interação sobre todo esse conhecimento. Então, usem o RA, tá bom? E aqui tem algumas imagens. Olha que interessante, ó. Tem essa primeira imagem. Se você chegar bem pertinho, vocês têm ela no livro de vocês, vocês vão observar que tem um homem aqui com um papel na mão. Depois tem essa imagem, depois tem essa e depois tem essa. Essas 4 imagens são muito importantes. Por quê? Primeiro, a primeira imagem fala sobre Pedro Vaz de Caminha. Ele tinha responsabilidade de relatar, de escrever tudo para poder ser enviado ao rei. Então, Pedro Vaz de Caminha, ele era um escrivão. E aí, ele escrevia para poder relatar ao rei e enviar ao rei. Depois, aqui embaixo, ó, nessa segunda, essa é a foto do rei. Naquele período, o rei era o Dom Manuel. A maioria dos reis eram chamados de Dom. Dom João, Dom Manuel, esse era o Dom Manuel. E ele que recebia as cartas de Pedro Vaz de Caminha, tá bom? E ele era responsável ali em determinar as coisas, porque ele era o rei. Na terceira figura, vocês vão ver aqui o que? Uma carta. Então, o que isso significa? São as primeiras impressões de relatos da nossa terra, da nossa história, que foi escrita por Pedro Vaz de Caminha, tá bom? E isso é muito importante, por quê? Porque isso retrata observações significativas que ele fazia com relação às nossas terras, e com isso a gente foi escrevendo a nossa história, tá bom? E embaixo, que é aqui, ó, a caravela, não é? Então, o que acontece aqui nesse momento aqui, ó, é que Pedro Vaz de Caminha, ele levava, né, a esquadra, né, a embarcação dele. A embarcação é o quê? Embarcação são pessoas que ficam dentro dos navios. Ele levava a embarcação dele nessas caravelas, né, para poder encaminhar as cartas que iam e voltavam durante muito tempo. E aí o rei só mandou outro grupo de pessoas para o Brasil depois de 30 anos. Então, o primeiro grupo ficou aqui de 1500 até 1530. E em 1530, o rei mandou outro grupo de pessoas. Por quê? Por causa de todos os relatos de Pedro Vaz de Caminha, tá bom?
Então, a gente vai passar aqui para a página 234, que tem aqui algumas curiosidades muito importantes e significativas e tem uma atividade de mão na massa, tá? A gente vai encerrar a aula de hoje, porque eu acho que vocês conheceram um pouco do início da chegada dos portugueses no Brasil e principalmente, né, o que aconteceu nesse processo até começar a colonização. E a gente vai fazer lá a atividade da página, deixa eu passar para vocês, a ficha de atividade, ó. Vamos lá, desculpa. No capítulo 2, na página 127 e 128, que será nosso próximo vídeo com as duas fichas de atividades que a gente vai fazer, 127 e 128. É muito importante porque a gente está com um conteúdo bem enxugado e que vocês consigam aprender de verdade o que a tia tá falando para vocês. Então a gente vai encerrar agora e eu vou gravar um vídeo respondendo para vocês a ficha de atividade da página 127 e 128, tá bom? Um beijo e até a correção.